Vamos agora continuar a resolução da prova. Vamos passar para o exercício 4. Escreva um programa para imprimir todas as hashtags contidas em um arquivo tweets.txt contendo tweets. Um tweet é uma mensagem postada por alguém na plataforma Twitter e uma hashtag é uma palavra que se inicia com o caractere jogo da velha. Para simplificar, considere que todas as ocorrências do caractere jogo da velha, desse caractere aqui, estão associadas a hashtags. Exemplos de arquivo, então eu vou ter um arquivo assim, tá? Vida é bela, gratidão, taranã, taranã. O seu programa deve imprimir gratidão, namastê, taranã, taranã. Tá bom? Ou seja, só as hashtags. Deve ignorar o resto do texto todo e imprimir as hashtags. Tá certo? Deixa eu ver se tem um protótipo aqui. Não tem, não. Deixa eu ver se tem algum lugar que fala do protótipo. Não, é um programa, né, também. Então nem tem função. Então vamos lá, vamos resolver esse programa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo novo, arquivo, salvar como, vai ser o prova3ex4.c, include, vamos colocar os includes aqui de uma vez. Eu vou precisar também da string.h, e eu acho que da stdlib, depois eu confiro. E aí, qual que é o arquivo que eu vou trabalhar? Eu tenho um exemplo aqui, ó, tweets. Então, eu vou abrir esse arquivo daqui e quero imprimir somente as hashtags, tá bom? Faça um programa para fazer isso. Vamos lá, int main, dessa vez não vou esquecer, return 0. E aí eu vou abrir o arquivo. Vamos fazer por partes. Assim, algumas coisas são automáticas, né? A gente tem que pensar muito. Se eu tenho que ler esse arquivo e processar esse arquivo, eu preciso de um file, asterisco arc, fopen, né? tweets.txt, R. Eu quero escrever esse artigo, quero processar esse arquivo para leitura. Beleza. Aí, qual que é a estratégia que eu vou usar? Existem diversas estratégias que a gente pode usar, tá bom? Eu vou usar aquela estratégia beabá que eu ensinei para vocês na aula de processamento de arquivo com texto, que eu vou pegar a primeira linha do arquivo, colocar isso num vetor, e aí, nesse vetor, eu vou achar as palavras que tem hashtag, e vou imprimir essas palavras. Só isso que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos por partes. Primeiro, como que eu faço para pegar uma linha desse arquivo? Eu preciso de um char, um vetor, né? Linha. Eu vou supor aqui que o tamanho da linha é no máximo 1000, tá bom? Então, char linha 1000. E aí, enquanto o meu arquivo não chegar no final, tá? Enquanto eu não chegar no final do arquivo, o que eu faço? Eu vou pegar uma linha desse arquivo, fgets, aí eu vou guardar essa linha nesse meu vetor linha, no máximo 1000 caracteres que eu vou ler, e eu vou processar, né? Da onde eu vou buscar essas informações? Do arquivo. Pronto. Li uma linha do arquivo. Então, em linha, agora, eu tenho esse cara daqui. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou buscar cada uma das palavras, cada um dos tokens existentes nesse arquivo. Tá? Meu nome é Pedro, apresentação, eu, todos esses nomes. E quando esse nome, essa palavra, começar com esse caractere, eu já vou assumir que é uma hashtag. Foi o que está escrito no enunciado do problema. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um char, criar aqui um char palavra, e essa palavra, ela vai ser o resultado da minha função strtoc. Começo passando a linha. Então, qual que é a primeira palavra dessa linha? Quais são os separadores? Olha, com certeza o espaço é um separador. Tá? Com certeza o espaço é um separador. O problema é que aqui não tem espaço, não. Qual que é o caractere que está aqui depois do hashtag eu? É o /n, né? É o quebra de linha. Então, eu preciso considerar esse separador também. Tá bom? Então, leia uma palavra e enquanto essa palavra não for nula, null, quer dizer que eu ainda tenho palavras, que o strtoc ainda tem palavras para buscar nesse vetor de caracteres. Tá? Então, enquanto eu ainda tenho palavras, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, olha, eu tenho uma palavra para processar. Se
o primeiro caractere, dessa palavra for igual a um jogo da velha, quer dizer que eu tenho uma hashtag. E se eu tenho uma hashtag, printf %s, porque o strtoken vai colocar um /0, né? Ele vai colocar um /0 nos separadores, então eu posso imprimir sem problema nenhum a partir desse hashtag, tá? Então, printf %s, palavra. Achei um hashtag. Tá bom? Se eu não achei, então essa palavra não é uma hashtag, o que eu vou fazer? Eu vou ler a próxima palavra, recebe strtoken, na mesma linha e usando os mesmos separadores. Tá? Então, enquanto a palavra não for null, ele vai lendo palavras dessa linha. Leu o meu, tá? Meu tem um hashtag? Não. Então, ele procura o próximo. Ele vai colocar um /0 aqui, e coloca o /0 aqui, né? E procura o próximo. Nome, não tem, coloca um /0 aqui. Isso que o strtoken está fazendo, né? E faz isso até o final. Encontrou essa palavra, coloca um /0 aqui, né? Aqui, obviamente, vai ter um /0 também. Nesse caso, o primeiro caractere, a palavra 0, é um hashtag, é um jogo da velha, aí ele imprime a string começando dela, vai imprimir Pedro para mim. Tá bom? E aí ele vai até o final. Terminou de processar essa linha toda? Terminou de processar essa linha toda, eu tenho que ler a próxima linha. Então, a próxima linha, na verdade, eu leio aqui, né? Então, ele vai sair, voltar para esse while. Tem mais linha para ler? Tem. Então, ele processa essa linha para a gente. Basicamente, é isso. Tá? Return 0, fopen, eu acho que é só isso mesmo. Vamos lá, ver se esse negócio funciona. GCC, prova 3, x4.c, aí. Então, aqui eu imprimi todas as hashtags do arquivo. Vamos colocar o arquivo aqui, né? Então, Pedro, apresentação, eu, gratidão, namastê, hashtag para algoritmo. É claro que eu não salvei esse arquivo, por isso que ele está desconsiderando esses /0 que eu coloquei aqui sem querer, tá bom? Sem querer não, que eu coloquei durante a explicação. Agora, e se eu quisesse imprimir as hashtags por linha? Então, quais são as hashtags da primeira linha? As hashtags da segunda linha? Eu poderia vir aqui, né? Depois de processar uma linha, printf. Tá? Só isso. Então, tá aí. Periodização, eu, gratidão, namastê, blá, blá, blá. E se eu quisesse salvar um arquivo com isso? Também não tem estresse nenhum. File, arcw. Ó, esqueci do fclose também aqui, hein? Essas coisas a gente sempre esquece. Vamos colocar para os dois. fopen, eu vou chamar de hashtags.txt e eu vou abrir esse arquivo para escrita. Aqui eu vou colocar um fclose do arc e um fclose do arcw, assim que eu chamei ele. Se eu conferir, não, arcw sem o underline. Arc e arcw. E aí, o que eu faço? Eu só tenho que trocar, né? O printf aqui por um fprintf, e aqui eu coloco o arcw. Esse printf também vai virar um fprintf, em que eu troco e coloco aqui o arcw. Só isso. Então, vamos salvar. Isso não foi pedido na prova, tá? Estou só desenvolvendo isso aqui com vocês. Claro, não vai fazer nada, mas ele vai lá em add zoom, revisão 3... ele vai criar esse arquivo hashtags.txt com as hashtags do meu arquivo original. Certo? Vamos, então, para a última questão da prova. Complete o código abaixo, que descreve uma função de nome matriz esparsa. Essa função recebe uma matriz de adjacências, n por n, e o valor de n como parâmetros. Desaloca essa matriz da memória e retorna a matriz esparsa correspondente. Então, são duas coisas que essa função vai ter que fazer. Uma matriz de adjacências n por n é usada para registrar laços de amizades entre n pessoas.
Em uma matriz de adjacências M, M e J é igual a 1 se a pessoa de código I é amiga da pessoa de código J. E M e J é igual a 0, caso contrário. Uma matriz esparsa ME é uma estrutura mais compacta, em que ME e 0 registram amigos da pessoa I, e MI1 registra o código do seu primeiro amigo, MI2 registra o código do seu segundo amigo e assim por diante. Então aqui a gente tem um exemplo. Essa é uma matriz de adjacências tradicional, não tão tradicional, porque ela não é simétrica. Eu tenho aqui uma diagonal com valores diferentes de 0, o que indica que essa pessoa, ela como se fosse, eu sou amigo de eu mesmo, né? Aqui. Então você pode tratar ela como, por exemplo, likes que você dá em vídeos de outras pessoas. Então essa pessoa deu like no seu próprio vídeo. A gente pode pensar assim também, tá? E aí a matriz esparsa correspondente, a primeira coluna é o número de amigos, é o número de uns que eu tenho na linha. Então quantos uns eu tenho aqui? Eu tenho 2, né? Quer dizer que essa pessoa tem 2 amigos. Quais são esses amigos? Aqui é o 0, aqui é o 1, 2 e 3. Então é o amigo 1 e o amigo 2. Tá? A segunda linha, quantos amigos que ele tem? 3 amigos, né? Tem 3 amigos. E quais são esses amigos? É o 0, é o 1 e é o 3. 0, 1 e 3. E assim por diante. Então, essa é uma matriz esparsa que ocupa menos espaço na memória. Tá bom? Então, a gente vai ter que criar essa função matriz esparsa para transformar M em uma matriz ME. Tá? Na prova original, isso aqui era uma questão de completar. Eu vou fazer aqui no código porque eu acho que é mais interessante, tá bom? Então vamos começar devagar. Eu vou começar, vou copiar e colar, tá? Então eu vou copiar as primeiras linhas. Então são várias linhas para a gente completar. Eu vou usar na primeira prova aqui, ó. Beleza. Então, int, esse aqui é o protótipo da função, matriz esparsa, vai receber a matriz M. E aí eu tenho essas variáveis ij, ncalls e cont, quer dizer que são essas as variáveis que eu vou usar. Está aqui a matriz esparsa. E o que vai ser a minha matriz esparsa? Eu vou ter que alocar ela dinamicamente. O que é uma matriz esparsa? Na memória, é muito parecido com a matriz tradicional. Então, ela vai ser um vetor de ponteiros para inteiros. Então, o primeiro ponteiro aponta para esse vetor, o segundo ponteiro aponta para esse vetor, né? E assim por diante. E qual que é o tamanho desse vetor? Vai ser o mesmo, né? Que é o número de linhas. Então, essa parte aqui é a moleza. É igualzinho à alocação dinâmica de matrizes tradicionais. Então, é o int asterisco, asterisco, malloc, e aí eu preciso de n, um vetor com n ponteiros para inteiros. Só isso. Tá bom? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de alocar o espaço para os ponteiros para cada um desses vetores de inteiros que eu vou ter aqui. O que eu vou fazer agora? O que eu preciso alocar cada um desses vetores de inteiros e preencher com os valores correspondentes. Então, eu vou ter que encontrar aqui o número de amigos de cada pessoa e, além de encontrar o número de amigos, vou ter que dizer quais são esses amigos. Então, várias coisas vão acontecer. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui, já de uma vez. Então, é um for passando por... Então, o que esse for está fazendo? Ele vai criar cada uma dessas linhas. Tá aqui, ó, o i, né? Vou criar a linha 0, a linha 1 e assim por diante. E para cada linha, eu vou computar primeiro o número de colunas que cada linha vai ter. E o número de colunas que cada linha vai ter vai me dizer justamente qual que é o valor que eu vou colocar na primeira coluna, né? Se o número de colunas for 3, quer dizer que ele tem 2 amigos. Se o número de colunas for 4, quer dizer que eu vou ter 3 amigos, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui. E, na verdade, eu posso até, de uma vez, ao invés de computar, olha só o que eu vou fazer que é mais interessante ainda. Ao invés de eu tentar achar quantas colunas que eu vou colocar, 3 e 4 aqui, por que não diretamente um número de amigos? Porque vai facilitar demais minha vida, tá? Porque eu já vou ter o valor pronto para cá e também o número de... o quanto que eu vou ter que varrer a partir dessa posição. Então, como que eu calculo o ncalls? Se eu somar essa linha dessa matriz, eu tenho exatamente o número de amigos. Se eu somar essa linha, eu tenho o número desses amigos.
Eu tenho uma função que soma linha de um vetor, que soma um vetor? Tenho, a gente fez nessa prova. É a função SOMAVET, né? Que soma os elementos de um vetor de inteiros. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Eu estou aqui. Então, deixa eu copiar, Ctrl C. Vou colar aqui. Esse for. E aqui, nesse for, eu vou calcular um número de colunas. Quem que é o número de SOMAVET? E aí eu passo com o parâmetro SOMAVET, vamos ver lá. Um vetor e o tamanho desse vetor. Eu vou passar, então, a primeira linha da matriz, esse vetor de inteiros da primeira linha, e essa linha tem qual tamanho? N. Então, depois dessa chamada de SOMAVET, o SOMAVET vai somar o número de uns aqui, todos os valores, e vai me retornar 2. Esse é um número de colunas, esse número de amigos, na verdade, né? Que essa pessoa de código 0 tem. Tá bom? Então, beleza. Depois que eu encontrei o ncalls, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou alocando o espaço para a primeira linha. Então, eu tenho que alocar esse espaço daqui, né? E qual que é o tamanho que eu vou ter que alocar para essa linha? O número de colunas me deu 2. Então, eu tenho que alocar número de colunas mais 1, que é o espaço para o número de amigos dessa pessoa. Então, vamos lá. MAI, vamos copiar e colar. MAI vai ser um vetor de inteiros, tá? Então, eu tenho um ponteiro para inteiro. Malloc, quantos? Ncalls, vou colocar aqui um espaço, Ncalls, 2 amigos, mais 1 para o grau, vezes sizeof, é um vetor de inteiros que eu quero. Tá? Então, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não, está certinho. Int, malloc e a quantidade. Beleza. Então, aloquei um vetor de inteiros com ncalls mais um espaços para inteiros. Beleza. E depois, então, de alocar, tem uma linha em branco aqui. O que significa essa linha em branco? Olha, aqui a gente tinha que pensar, tá? Mas eu vou adiantar para vocês. Aqui eu já vou preencher os valores, né? Eu vou preencher os valores, tem um if aqui, que provavelmente vai perguntar se é amigo ou não é, aí vai fazer alguma coisa aqui. Então, nesse caso, é um espaço, provavelmente faz todo sentido, que é para preencher quem? Para preencher esse cara aqui, ó, ME, e na posição 0, que é o número de amigos que a pessoa tem, é Ncalls. Número de colunas, tá? É o número de amigos. Tá bom? Beleza. Então, seguimos em frente. Ncalls, aí eu tenho um count igual a 1 e depois tem um for. Vamos copiar. Na verdade, tem um for com um if, né? Se a gente consegue lembrar. Então, count é igual a 1. O que é o count igual a 1 aqui? Provavelmente é de qual posição que eu vou começar agora a preencher. Que eu já preenchi a posição 0, vou preencher a posição 1 desse vetor, né? Então, vamos lá. Count é igual a 1. E como é que eu vou preencher? Eu vou varrer a linha da matriz original. Eu tenho um J lá, né? J começa com 0, J vai até N, que é a matriz quadrada, J mais. E vou perguntar se o M e J, então o que eu estou fazendo? Eu estou varrendo essa matriz original, do 0 até a última posição. Se eu encontrar o 0, quer dizer que essa pessoa não é amiga. Se eu encontrei 1, quer dizer que é a amiga. Esse J é um amigo do usuário da pessoa 0. Tá? Então, vamos lá. Se é um amigo, se eu tenho um amigo, eu tenho duas coisas para fazer. É esse if que eu estou agora. Ó. Varrei a linha original da matriz. If, se é amigo, eu tenho duas coisas. O que são essas coisas que eu vou fazer aqui? Eu vou... achei um amigo, então eu vou colocar lá nessa posição, na minha matriz esparsa, ME, linha I, count. Olha, meu count começou com 1, né? Então, na primeira posição, depois do número de amigos, eu vou colocar esse usuário J. Então, o J é amigo do I. E depois eu vou aumentar agora count mais. Vamos partir para a coluna seguinte. Tá bom? Count mais. Beleza. Então, esse for... Aí terminou, né? A gente terminou com esse for daqui. Vamos só pensar um pouquinho mais. Ó. Então, esse for daqui, o que ele fez?
ele, para cada uma dessas linhas da minha matriz esparsa, ele vai alocar um vetor de inteiros, computar quantos amigos que eu tenho, né, nessa linha, e aí depois, para cada um desses amigos, na verdade, para cada usuário da minha matriz, para cada pessoa na matriz original, então, eu varrer essa linha da matriz original, perguntar quem são os amigos, e aí guardar o índice desse amigo na matriz esparsa. Tá certo? E aí, depois que ele terminou de fazer isso para todas as linhas da matriz esparsa, eu tenho um espaço vazio aqui, que é o quê? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que desalocar essa matriz da memória, a matriz original. E como é que eu faço isso? A gente acabou de fazer. Eu tenho uma função chamada freeMatrix aqui, né? Então, eu vou chamar essa função. Cadê? Esse for, fecha aqui, beleza? Eu vou chamar a função freeMatrix, passando M, que é a matriz original, e o tamanho N. E depois return ME. Beleza. Fechou, tá? Só conferir aqui. Que é o freeMatrix return ME. Eu não vou executar, porque é difícil ver, né? Desalocar a memória, criar a memória. Vou ter que criar uma função para imprimir isso daqui. E eu vou deixar com vocês essa tarefa. E se tiver erro, podem avisar. Vamos ver só se não tem erro de compilação, que aí já é feio, né? Tem que corrigir mesmo. CC, prova 3.c. Tem, sempre tem. Free. É o sdlib que faltou. É aqui que estava faltando, né? Include stdlib.h. Beleza. Compilou. Tá bom? Então, aí fica para vocês de dever de casa, quem quiser brincar com essa matriz esparsa, cria uma função para imprimir a matriz esparsa, isso vai ser legal. É um desafio, tá? Então, é uma função, vou deixar o desafio aqui para vocês. Void imprime matriz esparsa, que vai receber como parâmetro uma matriz esparsa ME e só, número de linhas, né? Precisa do número de linhas. Como que eu faço isso? Então, é um desafio para vocês. Não é trivial, tão trivial igual imprimir uma matriz quadrada. Mas, então, como é que a gente imprime isso? Eu quero imprimir desse jeitinho aqui, né? Quero colocar 2, 1, 2, depois na próxima linha 3, 0, 1, 3. Como que eu faço isso? É um desafio aí para vocês. Tá bom?